Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite reunidos, né, em nome de Jesus, para começar o estudo do Evangelho de hoje, cujo tema, né, do capítulo é A Felicidade Não É Desse Mundo. Então, estamos aqui reunidos em nome de Jesus para refletir sobre suas ações, né, sobre suas lições, para que elas possam nos ajudar nesse processo de transformação íntima. Então, vamos fazer nossa prece e nos unir em pensamento e sentimento para esse momento do Evangelho. Deus, Pai maior, Jesus, queridos amigos espirituais, amparem nossa noite, amparem esse Evangelho, amplie a nossa percepção espiritual, que nossos amigos protetores possam se aproximar de nós e nos amparar nas nossas reflexões, para que a noite possa ser frutífera em aprendizado, mas principalmente em reflexões capazes de fazer com que mudemos o rumo dos nossos projetos de vida. Ser conosco, que as melhores palavras possam ser ditas, que elas possam tocar a todos os espíritos presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos ter uma noite agradável, unidos da maneira com que nos proporcionou nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, boa noite a todos, boa noite aos amigos que cumprimentaram aí com mensagens, né? Então, vou fazer a leitura desse texto, é um texto bem importante para esse momento atual, né? Não só de Covid, mas para o momento que a gente vive na Terra, né? É um momento muito difícil da disseminação de determinadas ilusões, principalmente em relação à felicidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre felicidade, do ponto de vista espiritual. Né? Então, a felicidade não é desse mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidas da fortuna. Nesse mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepção, onde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela, em uma só existência, é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau de felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente esse globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aqueles que não têm a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão.
Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e expiações, forçoso é se admita que moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda na carne material, possui em toda a plenitude os gostos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou em vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós vos despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos. Que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem ao grandioso objetivo de preparar para as gerações provindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. É uma mensagem de Paris, recebida em Paris, 1863, do espírito François Nicolas Madeleine, que também era conhecido como Cardeal Morlot. Então, eu achei essa mensagem, ela está num capítulo muito significativo que fala bem-aventurados os aflitos, né? Então, bem-aventurados, né? A noção de bem-aventurança é de que são, quando a gente vai falar para as crianças, a gente fala, ó, bem-aventurado é a pessoa que é feliz. Então, feliz são as pessoas que vivem aflições. É uma concepção muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir na concepção do mundo, né? Então, eu fiquei pensando hoje durante o dia que, se fosse possível, né, numa atividade, numa oficina sobre felicidade, a gente, se estivéssemos juntos, né, eu enviar para todos vocês, né, para as 29 pessoas que estão assistindo, um pequeno questionário falando, olha, você tem aqui 5, 6 linhas para dizer o que é felicidade para você. Não teriam respostas parecidas, né? Que cada um ia colocar, felicidade para mim é isso, felicidade é aquilo. Tanto é que eu fiz isso, né? Hoje perguntei para algumas pessoas no trabalho o que para elas seriam, como elas responderiam felicidade de uma maneira simples, né? Em poucas palavras e tal. E foram respostas completamente diferentes, baseadas nas suas vivências de lutas e dificuldades, né? Então, uma das pessoas falou com bastante propriedade, assim, foi muito rápido em dizer que felicidade para ela seria ter a segurança de não passar necessidades e de saber que não vai ter dificuldade em acessar alimento no outro dia, né? Para quem nunca passou a necessidade financeira advinda da pobreza ou de outras questões, na primeira concepção de felicidade não vai trazer isso, né? A satisfação das necessidades materiais. Porque é tão normal ter a satisfação das necessidades materiais atendidas que isso não entra no seu conceito de felicidade. Então, se a gente for traçar esse conceito, com certeza a gente não vai ter um conceito absoluto num grupo, que cada um idealiza um padrão de felicidade de um jeito, e geralmente esse padrão de felicidade que a gente idealiza está baseado nas nossas ilusões, né? Então a gente se ilude, a gente cria essa ideia, né, de uma possibilidade de felicidade caso a gente vivencie determinada situação. Então, caso eu tenha dinheiro, eu vou ser muito feliz.
eu talvez não admitiria num cenário assim, onde a gente está discutindo, né, sobre as questões espíritas e tal, mas lá no fundo eu penso, não, acho que se eu ganhasse melhor, eu seria mais feliz. Outros, né, a própria mensagem vai trazer isso, o François vai trazer para nós, vai dizer, olha, quantas pessoas não atrelam a ideia da felicidade à juventude, ao poder, à riqueza. Então, a pessoa mais velha olha a pessoa jovem e pensa: meu Deus, eu queria estar vivendo essa juventude, gozando dos prazeres possíveis só nessa fase, né? Ou então, olham pessoas que vivem status sociais de muito poder e pensam: eu seria muito feliz se eu também tivesse essa posição social, né? Ou pessoas que vivem uma abundância, né, material e a gente pensa, né, nossa, eu gostaria de ter o conforto, eu seria muito feliz se eu tivesse esse conforto material que essa pessoa tem. Então, são ideias construídas, ideias de felicidade construídas, arquitetadas, né, que elas se solidificam num solo que é frágil, que é o solo da ilusão. Então, só que qual que é o problema? A gente se apega nisso e aí constrói uma ideia de infelicidade por não acessar essas, essas coisas, né? Então, aqui o Espírito traz para nós três ideais de felicidade, mas a gente poderia trazer vários outros, né? Quantas pessoas não invejam e cobiçam um padrão de beleza, né? Eu seria muito feliz se eu fosse bonita como fulana. Ou, hoje em dia, né, as pessoas invejam coisas muito simples também, né? Se eu tivesse tal família, uma família desse jeito, eu seria muito feliz. Se eu tivesse um companheiro, né, uma companheira desse jeito, eu seria muito feliz. Então, são ideias, construções de felicidade ligadas a um padrão de ilusão que a gente construiu por estarmos intimamente atrelando o nosso pensamento à matéria, só à matéria. Então, todas as vezes que a gente vai traçar uma concepção de felicidade, a gente pode até responder a pergunta de uma maneira ideal, mas por dentro, né, lá na nossa intimidade, a gente sabe que a maioria desses apelos da matéria é o que a gente acha que nos faria feliz, né? Então, o espírito vai dizer assim: tá, se isso é o ideal de felicidade, ser jovem, ter poder, ter riqueza, por que até pessoas que juntam essas três coisas, pessoas jovens, poderosas e ricas, são infelizes, né? A gente vê cotidianamente, né, artistas, pessoas que têm uma influência, uma grande influência, assim, nacional, internacional, e a gente vê nos noticiários essas pessoas relatando seus quadros depressivos, né? E aí a gente pensa, nossa, a depressão é uma doença ligada a um estado um estado que nasce, né, dessa tristeza, dessa inquietação, dessa dificuldade de lidar com as questões íntimas. Então, se essas pessoas alcançaram, né, esse padrão socialmente aceitável de possível felicidade, por que elas estão infelizes e por que elas estão adoecendo a partir das suas tristezas e das suas dificuldades, né? Porque isso não é felicidade. E aí, o Espírito vai trazer para nós que, olha, nós estamos num mundo de provas e expiações. Nesse mundo de provas e expiações, é natural que todos nós tenhamos um labor, um trabalho a ser feito por nós, né? E todos nós vamos viver as nossas misérias. Não, e aí, quando o Espírito fala dessas misérias, não são misérias materiais. Todos nós iremos viver situações de misérias espirituais, situações que vão nos colocar diante das dificuldades. Então, a primeira coisa que faz a gente entender o título dessa mensagem é por que a felicidade não é desse mundo? Porque
nós estamos vivendo no mundo de provas e expiações. Então, sempre, todas as pessoas vão viver situações difíceis. Cada situação difícil que uma pessoa vai viver é de acordo com a sua construção espiritual, de outras vidas e dessa vida também. Então, se eu vivo muita dificuldade em tal coisa, é porque aquilo é uma construção, é resultado da minha construção espiritual, né? Então, eu estou aqui para melhorar exatamente essa coisa, mas eu olho o vizinho, e aí eu vejo a situação do vizinho que é incrível, que é maravilhosa, a minha não. Mas eu não conheço as dores e as dificuldades e as construções espirituais desse vizinho e quais as lutas íntimas que ele trava no cotidiano, da sua intimidade. Então, a gente cria essa ideia sempre de que o vizinho, de que o chefe, de que a pessoa com quem a gente convive, com quem a gente trabalha, é feliz menos a gente. E não, né? E aí a mensagem começa exatamente com essa exclamação, dizendo que a gente vive no nosso pensamento construindo isso. Nossa, por que eu não sou feliz? Eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E a gente entra numa ideia de vitimismo, muitas vezes trazendo assim: eu não mereço a felicidade, ai, a felicidade eu não mereço a felicidade. E aí eu já me peguei nesse pensamento de não me ver como merecedora da felicidade, né? Como se felicidade não fosse para mim. E essa reflexão feita com essa conotação traz mesmo uma tristeza, porque a gente se sente menos digno, se sente menor, como se todo mundo merecesse ser feliz, menos você, né? E aí, trazendo essa reflexão, né, de merecer ou não ser feliz, eu trouxe aqui um pedaço do livro, de um livro que é muito significativo. Já o título traz para nós alguma noção diferenciada do que seria essa felicidade, que é um livro, Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Então, esse livro, ele é um livro psicografado, né, pela Hermance de Foucault, que foi uma das médiuns de Kardec, e que traz aí uma bibliografia bem importante para nós, porque essa bibliografia, ela traz muita coisa prática, muita coisa didática para nossa melhora íntima, né? E aí, o primeiro capítulo desse livro, né? A primeira introdução desse livro já é muito significativa, que ela vai dar um exemplo, né, bem importante. Na evangelização, a gente está trabalhando com as crianças as parábolas de Jesus, né? Nessas parábolas, uma delas que a gente trabalhou recentemente foi a parábola da pérola. E aí a gente tentou explicar para elas, né, o que era uma pérola, porque muitas vezes elas não entendem o valor, né, o valor monetário, financeiro, que é uma pérola, comprar um colar de pérolas e tal, né? E aí o livro Mereça Ser Feliz, ele vai trazer essa reflexão sobre como são formadas as pérolas, né? Então, tem lá a conchinha, né? E aí, no interior da pérola, todas as vezes a, que a ostra é atacada, que ela sofre um ataque externo, que ela precisa desenvolver uma proteção e uma força, ela produz um líquido no seu interior chamado nácar. A solidificação desse líquido é que vai produzir a pérola. Então, todas as vezes que tem um estímulo de dor, a gente produz algo, é produzido algo no seu interior que vai trazer um produto resultante que é que é a pérola, né? Trazendo a analogia para nós espíritos, todas as vezes que nós vivenciamos uma situação de dor, é como se a gente estivesse acumulando esse nácar. E a pérola para nós, que é esse resultado final, é a felicidade. Então, o primeiro exemplo que a irmã se traz é essa, dizendo, ó, a ideia da construção da felicidade como uma alegria constante, como só de coisas boas, já é totalmente ilusão, totalmente contrário dessa ideia. São as situações difíceis de dor
que vão nos proporcionar esse resultado final a longo prazo, que é esse estado de felicidade, né? Comparada aí à pérola e à beleza da pérola. E aí, o primeiro capítulo desse livro, né, seria muito interessante que a gente conseguisse trabalhar a ideia de felicidade com mais tempo e mais conseguir trazer mais coisas, mas assim, eu separei algumas frases aqui desse primeiro capítulo, que é uma palestra de Eurípides no plano espiritual, que ele vai falar um pouco sobre isso, sobre a ideia que a gente construiu, principalmente nós espíritas, aqui na Terra, uma ideia de felicidade. E é muito contraditório essa ideia que nós espíritas temos criado historicamente de felicidade, porque a gente já tem um conhecimento da doutrina, a gente já tem o conhecimento da vida espiritual, e mesmo com esse conhecimento, continuamos iludidos na ideia do que é a felicidade verdadeira, né? Então, nessa palestra, Eurípides já vai começando a dizer que a proposta educacional de Jesus tem por objetivo a felicidade. Então, Jesus, quando veio para a Terra, ensinou, trouxe todos os seus ensinamentos, o objetivo dele era fazer com que nós, espíritos ligados a esse planeta, fôssemos mais felizes, né? Então, a sua pedagogia assenta-se no amor e na esperança. Essa felicidade, no entanto, tem um preço. E esse preço é a construção do reino, no reino dos céus, aludido, comentado, né, falado tão veementemente por Jesus na intimidade de cada ser. Então ele vai falar, olha, primeiro conceito de felicidade que ele vai dizer, a felicidade é a construção do reino dos céus na nossa intimidade. Então, assim, se o reino dos céus é um estado de espírito, então eu preciso. E eu só serei feliz quando eu conseguir construir esse estado de espírito em mim. Não há nada no meu exterior, no mundo exterior, que vá trazer isso para mim. Então, a felicidade é ter riqueza? A riqueza está no mundo exterior ou no interior? Está no exterior. Então, já é ideia equivocada de felicidade. Então, primeiro conceito que ele vai trazer é esse, ó. Felicidade é o processo de construção do reino dos céus na nossa intimidade. E aí, ele vai dizer assim, olha, a gente tem vivido experiências aqui no plano espiritual, no Hospital Esperança, de espíritas, né, que viveram encarnações em contato com a verdade espiritual, né, com a doutrina espírita, e que não fizeram nada na sua transformação íntima. Então, dizia que era assim, era uma postura exterior, né, fingindo, né, dizendo que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa boa, mas com zero de transformação íntima. E aí, Eurípides faz a reflexão, mas por que razão essas pessoas optam pelas trevas quando a luz já ilumina rumos novos, né? Então, por que nós, que já estamos iluminados aí por essa verdade da doutrina espírita, ainda não colocamos esse conhecimento como um grande farol a iluminar as nossas ações e atitudes, né? A gente ainda está lá, batendo a cabeça, porque a gente ainda continua apegado assim, fortemente a essas ilusões do orgulho, né? A essas ilusões da ideia de felicidade. Então, a gente tem sido, como ele coloca aqui, negligente e invigilante em relação a esse conteúdo que a gente tem aprendido e nas nossas ações. Então, qual o movimento que a gente tem feito? De não aplicar esse conhecimento nas nossas vidas e principalmente de não fazer o movimento da transformação íntima, né? E aí vai dizer que muitas vezes, né, durante esses anos, que as próprias organizações doutrinárias, os centros espíritas, as casas espíritas, né, não orientaram corretamente
não orientaram corretamente que nós mesmos seríamos a solução dos nossos problemas, através do trabalho transformador em busca da felicidade individual. Então, já traz aqui um outro parâmetro, que não é só o fato de eu ir ao centro espírita, de eu frequentar esse evangelho, de eu participar de um trabalho, que eu já vou estar com a minha dívida paga, já vou estar construindo aí esse reino dos céus. Não. Ele vai dizer que, isso vai me proporcionar reflexões para que eu construa esse estado de espírito através dessa mudança, né? Aí, ele vai dizer assim, que por muitos anos a gente viveu essa condição do espiritismo por fora. Então a gente se coloca como espíritas, né? Muitos de nós têm muito orgulho, né, por fazer parte dessa religião tão esclarecedora, de dizer eu sou espírita, né? Mas diz, é um espiritismo por fora, entregue a posturas pudicas, sem renovação do sentimento. Então diz que evitando o mal, mas nem sempre com desejo real de se afastar dele. Então, aquele conflito, né, de não podemos fazer o mal porque o mal é repreensível, o mal é isso, o mal é aquilo, mas a gente sabe que aquilo ainda nos atrai, a gente sabe que aquilo ainda exerce força atrativa em mim, porque aquilo ainda tem ressonância em mim. Então a gente vive com essa postura moralista de muitas vezes dizer, porque isso não pode, isso não... Mas muitas vezes a gente ainda está ligado a essas práticas e posturas e situações situações que a gente já sabe que não condizem, né, com esse estado do reino dos céus, mas a gente vive numa postura de crítica, de julgamento, sem, de fato, fazer esse movimento de transformação interior. Aí, Eurípides vai dizer assim, felicidade é o estado de satisfação existencial, uma questão toda interior e definitiva, bem diferente de momentos fugazes de bem-estar e alegria, que podem ser auferidos por empréstimo através do amparo espiritual, das genuflexões e da fluidoterapia espírita. Então, muitas vezes a gente vive mesmo, é como se a gente tomasse pequenas pílulas, né, de alegria, de felicidade. E esses momentos são momentos que ele coloca aqui que são empréstimos, que o amparo espiritual nos proporciona esses momentos, né? Muitas vezes pelas nossas preces, pelos nossos tratamentos espirituais, mas são momentos. E o que a gente precisa? A gente não quer viver momentos de felicidade, a gente quer ter um estado de espírito de felicidade, né? E ele falou, olha, que o único caminho para a gente construir essa felicidade, isso vem de Eurípides, não é meu. Quem assistiu na semana passada vai dizer, Mari só fala isso, mas não sou eu. Vai dizer aqui, que os amigos domiciliados na carne só vão poder construir essa felicidade por um caminho: conhecimento de si mesmo. Só o conhecimento de si mesmo vai ser um roteiro de equilíbrio para essa felicidade tão almejada. Então, sem esse movimento de me olhar, me reconhecer, ver quais são as minhas dificuldades, para iniciar esse trabalho íntimo, né? Esse trabalho íntimo de transformação, a gente não consegue essa felicidade tão almejada. Então, ele vai dizer, definitivamente fica claro que ser feliz é uma questão de interiorização. Então, uma vez, uma amiga, né, numa das intervenções artísticas do lar, colocou uma frase muito parecida com isso, dizendo da necessidade de buscar fora a felicidade que tão pouco está dentro, né? E eu fiquei refletindo naquela frase meses, né? E eu ficava,
que eu precisei falar num teatro uma frase tão profunda como essa, mas por conta desses processos de ilusão mesmo, que a gente vive e acredita tão veementemente nessa construção dessa felicidade fora, que a gente não consegue fazer esse movimento de olhar para dentro e entender que é lá. Por quê? Dentro da nossa intimidade, no nosso espírito, vibra a centelha divina em nós. Então, quanto mais profundo a gente ir nesse mergulho íntimo de conhecermos, de nos conhecermos na natureza do que somos, mais próximo dessa centelha divina que há em nós a gente vai chegar. E a gente vive, né, num mundo em que a maioria das pessoas vivem essa baixa autoestima como ser humano, como pessoa, como espírito, de não reconhecer o seu valor diante da vida. Então, esse mergulho íntimo vai trazer muita dor e sofrimento por reconhecer as nossas dificuldades, mas para além disso, vai fazer com que a gente se reconecte com essa centelha divina que há em nós e vai fazer com que a gente reconheça esse valor que a gente já tem, que a gente já construiu. E esse movimento é poderosíssimo para o espírito, né? Conseguir se aproximar dessa centelha que vibra, que pulsa tão intensamente na gente e que a gente, por essa vivência do cotidiano, da correria, da construção da ilusão, da distração, principalmente da distração, a gente vai cada vez mais anulando essa força em nós, né? Anulando cada vez mais essa força em nós. Aí ele vai dizer, né, que é o que eu estava dizendo, o homem está escravizado pela insegurança perturbadora, causando dores inconsoláveis e sentimentos de revolta, desamor, tristeza. Então, assim, quando a gente vê esse sentimento de insegurança diante da vida, de insegurança, de baixa autoestima, que muitos desenvolvem, cada um por motivos diferentes, mas que se a gente for refletir, esses motivos têm base em motivos efêmeros, fugazes, né? A gente fica escravizado mesmo por esse status quo que a gente cria para nós, que é essa insegurança perturbadora. Mas, né, embora Eurípides traga essa condição, ele vai dizer que a gente tem outro caminho, tem outras possibilidades, né? Que vai dizer, olha, que nós, como espíritas, né, precisamos, nas nossas casas e nas nossas conversas entre amigos, que em todos os momentos a gente tem que ensinar a cultivar novas ideias. O Moacir já traz isso tão forte nas músicas dele, né? Porque essas novas ideias, elas vão nos ajudar a desenvolver novos projetos de vida, a termos metas existenciais afinadas com a proposta educacional de Jesus. Para mim, felicidade, uma coisa que me deixa muito feliz, que dá aquelas pequenas doses lá de felicidade, é quando eu consigo fazer em vários aspectos da minha vida, que eu faço um projeto, coloco lá as metas, coloco as atividades, quando eu termino e eu olho e eu vi que eu consegui, assim, né? No meu trabalho eu preciso fazer um projeto anual de tudo que eu vou trabalhar no ano. Então chega no final do ano que eu vou olhando assim, ó, 11 meses de trabalho. No primeiro mês eu consegui, no segundo mês eu consegui. Cada vez que eu vejo alguma coisa que eu fui conseguindo alcançar, né? Numa coisa simples do meu fazer profissional, isso já me traz muita alegria, muita satisfação. Pense isso no campo espiritual, quando eu planejo algo para minha vida e consigo alcançar, né? Se eu não tenho conhecimento de mim mesmo, se eu não tenho conhecimento das minhas dificuldades, eu não tenho como fazer um projeto para mudar essa minha dificuldade. Então, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem aí, muito orgulhosa, né?
E hoje aconteceu uma coisa no trabalho lá, eu acabei tendo uma reação meio que eu entendi que foi um pouco exagerada, até pensei que, né, foi uma atitude um pouco grosseira. E aí, logo depois que aconteceu isso, fui dar uma lida nas coisas do evangelho da noite e tal. E aí começou a me vir uma inquietação, uma dificuldade. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou confortável com essa situação. Mas falei, não vou pedir desculpa. Aí eu falei, não posso. Se eu sei que o orgulho, que essa questão do orgulho é uma coisa tão difícil para mim de trabalhar e que pequenas coisas do cotidiano vão trazer essa minha dificuldade à tona, eu tenho que, através dessas pequenas coisas, construir outro parâmetro de comportamento para mim. Então, fui lá, chamei a pessoa e falei: olha, me desculpa, não gostaria de ter tido uma reação tão exagerada por uma coisa tão simples. Não estou passando um momento bom, gostaria de pedir desculpa verdadeiramente. E aquilo me fez muito bem, porque a sensação de conseguir superar o orgulho, né, numa coisa tão simples, pedir uma desculpa e melhorar o ambiente que a gente estava ali e conseguir deixar as coisas melhores, me trouxe uma felicidade momentânea, que é a felicidade dessa mudança de padrão, né? Porque a gente, muitas vezes, eu penso assim, não vou pedir desculpa, deixa isso pra lá, né? Mesmo estando com essa inquietação. Então, nessa perspectiva dos projetos de vida, a gente tem que colocar mesmo, a minha dificuldade é com o orgulho. Eu percebo que isso se manifesta mais na minha relação com minha mãe está presente, então posso usar ela de exemplo, com a minha mãe. Então, eu tenho que observar como isso se manifesta em nós, para eu cada vez mais ir dissipando o orgulho da nossa relação e ir construindo valores, né, virtudes capazes de ir de enfraquecendo essas dificuldades e fortalecendo outras, né, como o perdão, como o amor, como o carinho, a consideração, virtudes que vão me tornar uma pessoa melhor, né? Quem que não gosta de estar do lado de pessoas amorosas, carinhosas, pessoas que são compreensivas com as nossas dificuldades e com as nossas dores, né? Então, esse é o convite, né? Então, eu preciso ler essa última frase aqui, que Eurípides fala nessa palestra, né? E que a irmã se traz para nós com tanta força, que ele fala assim: a felicidade está amplamente vinculada ao merecimento. E merecimento é a divina concessão da vida, que responde aos nossos esforços no bem, com maiores possibilidades para trabalhar, servir, aprender e amar, na conquista da harmonia interior, que é o outro nome de felicidade. Então, a felicidade é essa harmonia interior. E ela é, sim, resultado do merecimento. Então, quando a gente fala, eu não mereço ser feliz e tal, sim, mas, sim, você não merece, ou então a gente ainda não merece, porque a gente ainda não está nesse estágio de esforço do bem. Mas a gente já está caminhando para ele, né? A gente está aqui reunido e a gente já busca, né, sermos pessoas melhores nesse tempo. Então, que a gente consiga mesmo trazer essa ideia de merecimento de felicidade, não como algo, não como uma postura de vítima diante da vida, mas que assim, eu ainda não mereço ser feliz, porque eu ainda não ensejo os esforços suficientes para ser uma pessoa melhor, para superar as minhas dificuldades. Quanto mais eu fizer esse esforço, mais eu vou merecer ser feliz. E aí, só para finalizar, tem uma mensagem no livro Boa Nova, né, que vai contar da história de Bartolomeu. Bartolomeu era uma pessoa muito triste. O Bartolomeu foi um dos discípulos de Jesus, né? E ele vivia uma situação muito triste porque ele tinha dificuldades na sua família, dificuldades na sua
que eram coisas que o entristeciam demais, demais, demais. E aí Jesus, em uma conversa com ele, né, conversou, não vou meter muito nos detalhes, mas conversou com Bartolomeu e tal, e fez com que ele tivesse uma visão espiritual da sua convivência em família, entendendo que essas situações que ele vivia e que tanto o entristeciam, que tanto trazia dores e dificuldades, na verdade, eram oportunidades de crescimento para ele, de resgate para ele, e que essas oportunidades deveriam ser agradecidas, porque viver essas situações o tornaria uma pessoa melhor. E aí, o final do capítulo fala assim que Bartolomeu foi para casa, as situações continuaram as mesmas, as dificuldades continuaram as mesmas, mas ele já não era mais o mesmo, porque ele conseguia vivê-las de uma forma mais serena, de uma forma mais tranquila, né? E isso eu acho que é o que todos nós almejamos. Porque a gente não vai deixar de viver as dificuldades da vida, a gente não vai deixar de viver as turbulências da vida, porque isso é característico do nosso planeta e do nosso tempo. Mas vivê-las com uma serenidade divina, isso é felicidade, isso é merecimento. Então, que a gente consiga construir isso em nós, que a gente consiga fazer esse movimento e esse esforço para construir esse ideal de felicidade, que é o ideal de felicidade baseado na verdade espiritual. Porque quanto mais espiritualizada a nossa existência, mais felizes nós seremos. No entanto, a gente ainda vive apegado à matéria e às ilusões vindas da matéria, criadas, né, e sustentadas pelo orgulho. Então, que a gente aceite esse convite cotidiano de espiritualizar a nossa existência e assim sermos mais felizes. Era isso que eu queria trazer, queria abrir, né, para as pessoas que quiserem comentar. Depois que alguém comentar, eu vou ler aqui os apontamentos. Se alguém quiser participar, pode abrir o microfone e nos ajudar. Então, ó, vou dar uma lidinha aqui no que as pessoas já trouxeram para nós, né? O Espiritismo, pelos seus princípios, mostra que a felicidade para a qual fomos criados não se encontra na obtenção e no uso de coisas externas ao homem, como muita gente ainda hoje admite, sofrendo por obtê-las, chegando muitas vezes a perder-se em infrações graves sem contudo alcançá-la. Acho que isso principalmente, né, tio, nas questões materiais. A gente vive uma incessante busca por melhorar a nossa condição material, né? Sempre com essa ideia de não, é só para garantir mais conforto e tal. E aí a gente acaba se perdendo nas ilusões e muitas vezes cometendo infrações que algumas são até aceitáveis na Terra, mas que não são aceitáveis pela justiça divina, né? E a justiça divina, ela é muito mais cruel, porque, assim, somos nós mesmos que, quando tivermos a lucidez espiritual, que a gente vai ver e vai se cobrar e vai dizer assim, por que me submeti a essa prática, já conhecendo as verdades do Espírito, né? Então, é bem isso mesmo, essa busca, né, que a gente tem pelo externo, pelo externo, pelo externo, só faz com que a gente se distraia do caminho verdadeiro, que é buscar essa felicidade nessa interiorização, né? Aí o tio continua. A felicidade é um estado interior provocado por sentimentos e emoções que se originam na consciência do dever cumprido, de ter feito todo o bem que lhe foi possível, de não ter feito mal a ninguém, e quando isso ocorreu, houve a tentativa de corrigir e reparar a falta cometida. E é isso, quando a gente coloca isso, né, numa perspectiva de um planejamento, de um projeto, a gente consegue ir estabelecendo metas e melhorando e trazendo esse parâmetro de vida para nós,
para o nosso cotidiano e para a nossa vida, refletindo nessas perguntas, né? Hoje eu fiz todo o mal, evitei todo o mal que eu pude, fiz todo o bem que me foi possível, né? Se cometi uma coisa errada, tentei corrigir, né? Isso vai fazendo com que a gente melhore os nossos sentimentos e as nossas emoções. E aí o tio continua. A felicidade está dentro de cada um, na maneira como valoriza o seu viver na Terra, seus companheiros de jornada evolutiva e faz do seu viver um prazer. Eu queria falar disso, tio, porque assim, tem uma música do seu Jorge, né, que ele vai falando felicidade é isso, felicidade é aquilo, e aí todos os exemplos que ele traz são exemplos do cotidiano, mas que são exemplos banais que ele dá um valor, assim, tipo, felicidade é acordar e correr, felicidade é eu não estou lembrando muito a letra, mas ele vai trazer coisas simples do cotidiano que para ele são como essas pílulas de felicidade que a gente tem. E aí, se você for ver, ele fala que felicidade é tomar um bom café, uma boa companhia. Então, são esses momentos que a gente pode tornar momentos de felicidade, né? Até para nos fortalecer para viver os momentos de luta, os momentos de dores, porque eles vão vir. Não adianta, eles vão vir e eles e a gente precisa estar forte para viver eles da maneira mais serena possível, né? Então, que a gente consiga fazer isso, né? Valorizar esse viver na Terra no seu, nos seus pormenores, assim. Então, sentei, consegui tomar um café com uma amiga, ter uma boa conversa, rir, brincar. Esse é um pequeno momento de felicidade. Que a gente reconheça esses pequenos momentos, valorize e se fortaleça para viver os momentos de dores e dificuldades. Aí a Lu. Mari, essa sua transparência em compartilhar conosco um dia a dia, que é também comum a mim, é maravilhoso, pois me motiva a perceber que temos situações similares. E seu exemplo me motiva a ser e buscar meu melhor. Lu, sabe o que é isso? O trabalho na casa espírita é um trabalho que proporciona para nós reflexões. O evangelho é danado, porque ele mexe nas estruturas do nosso pensamento. Então, a oportunidade de trabalhar no Evangelho, ela, ela faz com que a gente tenha essas reflexões constantemente. Se eu não tivesse no Evangelho, trabalhando no Evangelho, né, nesse trabalho especificamente, eu ia vivenciar essa situação e ia estar de cara feia. Ia estar de cara feia, né, estimulando esse sentimento difícil até não sei quando. Mas o trabalho espírita, para nós, né, da evangelização de espíritos, Eurípides traz muito forte essa ideia da necessidade do trabalho para o trabalhador, não para que eu venha expor, né? É para poder expor e fazer a reflexão, mas é principalmente para mim. Porque como que eu vou dizer depois que eu não tive acesso a esse conhecimento, né? Então, o trabalho na seara espírita é um trabalho destinado para os que mais precisam, porque a vivência intensa da leitura, do estudo, vai mexer nas estruturas aqui, ó, mentais e vai exigir de nós até um pouco mais de coerência. Então, por mais que a gente vivencie ainda dificuldades, que a gente tenha essas dores, muito disso muitas dessas dores e dificuldades, elas vão ser respondidas, vão ter respostas exatamente no trabalho. Então, no, o trabalho no espiritismo, ele não é muito para alimentar a nossa vaidade, ao contrário, ele vem responder à nossa necessidade como espírito, né? E eu acho engraçado, porque muitas vezes eu me pego pensando, e essa semana eu me peguei pensando, eu queria ser mais feliz, eu queria não sei o quê, num choro desesperado. E aí vem para mim essa mensagem, a felicidade não é desse mundo. Então, essas mensagens, essas reflexões, elas respondem às nossas necessidades espirituais. E todos estamos vivendo situações muito parecidas. Então,
fazer, compartilhar e poder refletir junto sobre isso nos fortalece, né? Que bom que a gente pode se ajudar nessa jornada, né? Aí, tio Arnaldo, essa felicidade é possível senti-la aqui na Terra, mesmo não merecendo viver em mundos melhores, por necessitar ainda das experiências que só os mundos de expiações e provas podem oferecer, mesmo sofrendo tribulações e dificuldades. Lembrando, tem uma mensagem do livro, tem um parágrafo do texto que vai dizer isso, ó. Estamos no mundo de provas e expiações porque a gente ainda precisa de provas e expiações. Mas a Terra não vai ficar assim para sempre. Ela vai ser transformada, né? E quem que vai fazer essa transformação? Essa transformação? Somos nós. Com grandes alardes, né? Vamos fazer um movimento pela mudança da Terra. O maior movimento que a gente pode fazer pela mudança da Terra é transformando a nossa intimidade. É essa, porque seremos pessoas melhores, com melhores práticas, sendo melhores profissionais, sendo melhores familiares, sendo melhores amigos, sendo melhores em todas as nossas todos os papéis sociais que nós ocupamos, e assim vamos, aos poucos, transformando o lugar onde a gente mora. Então, hoje, a gente ainda precisa das provas e expiações, mas estamos em processo de transição para um mundo de regeneração, que vai ser melhor do que esse que a gente está vivendo. Ainda vão ter dificuldades, mas nós teremos um estado de espírito mais avançado para viver essas dificuldades de uma maneira mais serena. Então, que a gente entenda que a gente faz parte dessa transformação, né? Então, Valéria, a ilusão da felicidade nos atrapalhou a caminhada em diversos momentos. Ainda mais que sempre nos iludimos por situações que muitas vezes não são inacessíveis. É a ilusão do ter. Serei feliz se eu tiver tal cargo, serei feliz se eu tiver uma casa assim, um carro tal. Devemos almejar a felicidade do ser e ser com Jesus. Então, é isso, né? São os apelos da matéria. E não dá para a gente se culpar por isso, porque os estímulos são ininterruptos, né? A gente assiste a TV e vê, tipo, você não tem tal carro, você já fica, meu Deus, eu sou menos porque não tem tal carro. Você não tem tal casa, olha essa casa maravilhosa. Então, a gente é bombardeado ininterruptamente por esses estímulos da matéria. Então, para que isso não tenha tanta força em nós, a gente tem que buscar outros estímulos, né? Melhores leituras, estar nesses momentos, para que isso não tenha tanta força em nós que ainda somos vacilantes, né? Nesse processo de desapego da matéria, né? A Débora, gratidão. Também gratidão a Débora e a todos que estão aqui conosco. A Juliana, muito bom. O conhecimento de nós mesmos, a busca de nós mesmos e a prática do bem. É o caminho, Juliana, não tem muito o que fazer. É conhecer as nossas dificuldades, buscar ser melhores nessas dificuldades que a gente já tem e praticar o bem para nos fortalecer nesse processo. Aí, tia Estela, você colocou no início que perguntou a algumas pessoas o que é felicidade para elas. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Kardec pergunta aos espíritos superiores se haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens. E os espíritos responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Nossa, tia, muito obrigada, porque assim, me gera uma inquietação essa questão da vida material, porque a posse do necessário eu acho que todo mundo devia ter, né? Me inquieta muito, né? A vivência da fome, da miséria, de você não ter segurança, das pessoas não terem segurança se vão conseguir comer, se vão conseguir voltar para casa. Mas eu sei que são as vivências, são as escolhas espirituais desses espíritos que pediram essas provas, né? A gente tem que confiar que existe uma razão divina. Mas eu acredito que a felicidade na Terra esteja ligada um pouco à posse disso que é necessário, à segurança do necessário a viver. Mas nós somos espíritos, né? Isso aqui é muito transitório. Então, uma pessoa viver extrema miséria, extrema pobreza, né?
embora seja uma prova de muita dor e dificuldade, é passageiro, é por um tempo. O que é uma encarnação no tempo espiritual, né, que a gente tem na nossa trajetória toda espiritual, né? E que a gente busque junto, né, para finalizar essa consciência tranquila e essa fé no futuro. Então, muito obrigada pela participação de todos. Vou fazer a nossa prece para encerrar e nossas vibrações, que a gente já está com o horário bem apertadinho. E agradeço a participação de todos e as colocações tão incríveis. Jesus, queridos amigos espirituais, que as melhores vibrações manipuladas nos ambientes desses lares possam nos fortalecer no passe, fluidificar nossa água e deixar nossos lares com as melhores energias possíveis. Que possamos vibrar pelo nosso planeta Terra, por todos os espíritos ligados a ele, por todos os espíritos doentes, pelos espíritos em situação de rua, em hospitais, em asilos, em abrigos, pelas pessoas que vivem nas ruas. Vibremos por todas as casas de oração, por todos os trabalhadores do bem. Vibremos por todos os nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que ainda temos dificuldades. E vibremos por nós mesmos, para que possamos sempre trilhar o caminho da melhora íntima. Jesus, queridos amigos espirituais, querido professor Eurípedes, e espíritos ligados à nossa encarnação, como verdadeiros baluartes da nossa transformação e do nosso progresso espiritual. Agradecemos imensamente a atenção que nos dá, nos oportunizando refletir sobre a necessidade de sermos melhores. Nos ajuda a reconhecer nossas dificuldades, principalmente a lutarmos o bom embate, que é o embate contra nós mesmos e contra as nossas mazelas. Que possamos sempre estar atentos a como essas dificuldades se manifestam em nós e que possamos estar dispostos a fazer esse esforço de nos tornarmos pessoas melhores. Se conosco, nos ampare e protege hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigada a todos e que possamos aí acompanhar. Essa semana ainda tem Evangelho de Todos e estarmos juntos da maneira que nos é permitido agora, né? Um grande beijo, saudades e logo, logo isso passa. Beijão.